púlpito. Podemos sentar, queridos, pode tirar tudo, não vai precisar hoje não. Senhor, meu Deus e Pai, fala, bom, moças, hein, mulherada, não tem essa conversa de último capítulo de novela. Quinta-feira está lá pregando, as pastoras já estão tudo chegando aí, e esse moças vai arrebentar. Vai ser uma bênção, vai ser demais. Olha, vai ser um tiroteio de Deus mesmo contra o inferno. E vocês vão ser habilitadas, viu, mulheres? Vão ser. Olha, glória a Deus pela sua pastora que tem essas ideias de Deus aí. Porque olha, está para valer. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas mentes, transforma as nossas mentes pelo poder, pela unção da Tua palavra. Eu declaro as mentes cativas essa palavra de Deus em nome de Jesus, amém. Pode abaixar o púlpito, não vai precisar. Queridos, a palavra de hoje é: não permita morrerem as tuas sementes. Não deixa morrer. Tudo o que você ora, ou você pede a Deus, isso chamamos de sementes lançadas no reino. Então se eu estou orando, eu estou pondo sementes. Quando eu faço declarações, olha, Deus vai fazer na minha vida isto, aquilo, eu estou pondo sementes. Essas sementes, elas vão passar por 4 processos. O Senhor Jesus definiu isso com clareza. 3 processos para elas se perderem. 4 é a colheita delas. Lá em Marcos capítulo 4, pode tirar o retorno aqui. 14 a 18, o Senhor Jesus falou uma parábola de alguém, você alguém, que quando sai para semear, porque todo filho e filha de Deus semeia mesmo. Tudo que fazemos com Deus é uma semeadura e colheita. Sai para semear e joga a semente. Aí tem uma parte que cai à beira de caminho mesmo, cai sozinha, morre rápido. Outra em cima de pedras, morre. Outra entre espinhos, os espinhos sufocam ela mesmo. E a última que floresce. Aí ele dá o significado. Leia isso. Marcos capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Primeiro estágio da semente. Não tem guerra. Aqui você não encontra o Senhor falando em guerra. Não há confronto. Não há aquela coisa que tira você do sério. Primeiro estágio é, todo mundo diga, esquecimento. A pessoa vem, vamos supor, entrou na igreja, ouviu a palavra de Deus, achou interessante. Mas chegou lá fora, não sabemos se é o dia seguinte, um mês depois. Começou a refletir. Ah não, mas naquela religião também tem isso, eu acho que estou exagerando. Ou eu e você que oramos e plantamos. Daqui a pouco, eu acho que eu exagerei na oração. Eu acho que eu estou também, estou viajando demais, estou andando por 2 vias já. Olha o que foi que eu pedi. O diabo acabou de roubar a semente, que por mais que você que plantou, ela nunca foi tua. O Senhor Jesus falou que é a palavra de Deus, porque a minha Bíblia diz que tudo que você ora e clama ao Pai, tem o amém e o sim no seu Filho Jesus Cristo. Então cada oração que eu fizer já se torna um pergaminho, um rolo legitimado pelo sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário para me dar isto. Agora tem um amém e um sim em Jesus Cristo. Para Deus isso não pode mais morrer, mas você pode fazer morrer. É uma oração que você orou. Tem gente que orou 1 dia, 2, pela salvação do vizinho e esqueceu. O que aconteceu com aquela? Não, nem lembro. Tem o segundo estágio, continua. Versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Segundo estágio, tem confronto, tem escandalizar-se. O que é escandalizar? Estranhar o que você confiava. Quando João Batista estranhou o Senhor Jesus,
Ah, então o Senhor é outro. O Senhor falou, você se escandalizou em mim, que foi? Aqui tem confronto. É o segundo estágio. Ah, no primeiro você passou, vieram 1000 ideias na tua mente e você não desistiu, continua orando, continua crendo, continua vindo na igreja. Vem o segundo estágio, guerra, confronto, perturbação. Até o cachorro do vizinho late para você, você não sabe por quê. Tem cara que, meu Deus, tem um lugar lá que eu oro assim. Sabe o que é macaco no mundo espiritual? Já ouviu falar em macaquice? Espírito de distração. O cara sai com um macaco nas costas dele e fica mexendo com o carro dele lá um tempão, na hora que eu estou orando. Aí eu mudo o horário. Aí de novo eu vejo o macaco em cima dele, ele sai e fica arrumando os carros lá na minha frente. E já mudei o horário, já mudei tudo, e o macaco continua lá. E você começa a perceber uma resistência. Tudo que faz dá errado. Mais horas sobre o tema, menos parece que isso vai se cumprir na tua vida. E o Senhor Jesus falou que se ofende. É uma coisa a ponto de te ofender. E aí, no segundo estágio, muitos desistem. Ah, orei e tal. Puxa, mas você orava pela família inteira. Você está desviado? Até desviado já está. Porque o confronto foi acirrado. No segundo estágio, muitos passaram. Aguentou o cão, o carro, motor novo, mas ele não pega o bendito. Você já aguentou de tudo. O cara que vai te pagar, manda para a conta da cunhada dele, manda errado. Umas coisas que não são normais. Você aguentou. Aí vem o terceiro, que é o mais perigoso deles. Se esse vencermos, vamos para o quarto, que é a colheita. No terceiro tem um ponto muito interessante. Leia isso. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Agora não tem mais guerra, já está tudo dominado. Agora são ambições, são atrações. Eu já vou te falar o verbo correto. O título é adições. Agora, os demônios estão dominados. Porque Deus não pode permitir o desgraçado do diabo te provar 20 anos na mesma coisa. Para Deus é assim, fez a prova, passou, não tem que voltar lá. Satanás tem armas limitadas para jogar contra mim e contra você. Usou elas, o desgraçado, são armas descartáveis. Passei por cima, passei bem, não tem mais, ele perdeu a legalidade. Aí vem o terceiro estágio. E o que é mesmo? Ambições, conforto, seduções. Então o diabo chama isso de adições. Como é que Salomão perdeu a salvação dele e virou um perfeito idiota? Deus chega para Salomão e diz, sabedoria, isso você quer? Vou te dar sabedoria e dinheirama. Pronto, porque com quem tem sabedoria de Deus ganha muito dinheiro. Os dois vão andar com você. O diabo falou, não, em cima disso a gente acrescenta a filha de Faraó, que é aquela bruxa. A gente te traz a mãe das prostituições da Etiópia. Então ele não falou para ele, você para de fazer o que faz com Deus. Você tem que negar a Deus primeiro. Não falou nada disso. Continua usando a sabedoria que Deus te deu. Faz lá seus provérbios. Mas adicione isso. E esta adição tirou tudo que Deus tinha dado. Só ficou os demônios lá. Davi passou por esse perigo. Ele passou pela guerra contra Saul e nunca desistiu. Nunca blasfemou, nunca saiu da linha. Ele aguentou tudo. A semente no princípio, no primeiro estágio, não foi roubada dele. Ele entendeu, eu sou ungido do Senhor, eu derrubo até gigante. Agora que ele estava no terceiro estágio, está lá no palácio, olhou onde não deveria, viu a mulher tomando banho, viu o que não deveria ver, não conseguiu mais esquecer o que viu. O que ele entendeu? Adição. Não tem problema, continuo fazendo as mesmas coisas, ponho isso em cima, depois eu tiro e a vida segue. Não é verdade.
Porque Davi foi jogado fora do palácio, do reino, tal. E Deus falou para ele, a adição destruiu tudo na tua vida. Glória a Deus pela vida de Davi que ele retomou. Assim é na nossa semeadura. Satanás vai querer, num determinado momento, ele está vendo que ele brigou muito feio, e você não desistiu, você continua vindo na igreja, crendo no sobrenatural, declarando coisas grandes. Quantos creem aqui da glória a Deus bem forte? Está aí. Ele vem com a terceira e a última. Agora que está tudo dominado, vamos para as adições. E aí você começa a ver o crente distraído. Vai fazer culto de coach dos demônios, para voltar todo corrompido, o santo e o profano agora andam juntos. Vai fazer qualquer baboseira, muito estudar enfado de carne mesmo, não sei, umas coisas, adições. E o que tinha sido semeado no reino, não vem à luz. E ainda depois reclama e diz, orei, não vi nada. Quando você vai ver a trajetória, é um desses 3 pontos que não foi observado. Mas o Senhor Jesus falou que nem todos vão perder o seu plantio. Ele falou que vem a 4ª, continua lendo, tem a 4ª safra. Nós, e muita gente como nós, que não se deixou levar. Vamos lá. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Aplaude a Deus, aplaude. É quando a palavra diz, Deus nos dá, em Filipenses 3, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o que o Senhor diz, eu vou, você vai fazer parte desse exército da colheita. 4º estágio, vamos entrar na vida de Abraão. Esses 4 estágios definiam toda a trajetória de Abraão. Primeiro estágio de Abraão, Gênesis 12, versículo 8. Ele foi provado para esquecer tudo que Deus instruiu ele lá atrás. Ele ainda era novo na fé, não conhecia direito esse Deus soberano, criador do céu e terra. Abraão veio da Babilônia, que era Iraque atual. Babilônia tinha que ter Deus por cada membro de família. E como alguns tinham mais de um, então você sempre tinha mais deuses do que gente que mora em casa. E agora ele caminha com um Deus que é sozinho, que criou tudo e o resto é tudo imitação. É uma coisa muito nova. E Abraão teve alguns meses no primeiro estágio para se decidir. Leia Gênesis 12, 8. No 12:1, Deus chama ele, 12, versículo 8. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Trajetória de 6 a 7 meses. Saiu da sua terra e parentela. Saiu do Iraque, que é um deserto, um calor infernal. Mas era o país, Babilônia, mais desenvolvido do mundo de então. Ele saiu dali. E nesses 6, 7 meses, Deus que não é bobo, fez questão, levou ele pela jornada do Líbano. Abraão entrou numa terra, a civilização mais antiga da terra começou em Tiro. Cananeu assentou-se. Cananeus assentados. O primeiro povo a se assentar numa terra no mundo conhecido são os cananeus. Tiro, da onde vem Moá. Abraão chegou ali, não encontrou a cidade e o país tão desenvolvido quanto o dele, mas encontrou muito mais do que isso. Ele encontrou o país, como a própria Bíblia diz, Líbano das muitas águas. Ele encontrou a mulherada lá ensinada por Rada, que foi a mãe da cultura árabe, que ensinou decote, foi a primeira a descobrir o batom, o negócio para seduzir, dança do ventre, um inferno. Ele descobriu tudo isso. Ele poderia ter falado, vou ficar por aqui. Por muito menos do que isso, Ló, o sobrinho dele, viu menos do que isso, já foi. Abraão foi provado nisso. Mas ele atravessou toda a trajetória ali do Líbano e fez altar ao Senhor. Aplaude a Deus, aplaude. Não vou desistir.
Lembrando que são 6, 7 meses que ele andou pelo deserto, rumo a uma terra que não sabe o que é. Tinha tudo para ter desviado, tinha tudo para ter dito: olha, Deus não me levou à terra que ele falou, mas onde eu cheguei, tá legal. Ele já saiu com recursos. Gênesis 12, 1 em diante, ele saiu com escravos, com rebanho, mas ele não desistiu. Então a semente que ele estava plantando com Deus não morreu no nascedouro. Ele falou: vou seguir. Agora no versículo 10 vem o segundo estágio. Lembram? O segundo é confronto. E aí Satanás falou: vamos para o segundo, porque no primeiro já dá para ver que não deu para seduzir o cara para ele parar de orar. Versículo 10. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí edificar. Agora ele está com uma ameaça para liquidar todo o patrimônio dele e voltar de mãos vazias para a Babilônia, se é que ele chega vivo. Agora eu quero ver ele afirmar que esse Deus que chamou ele é Deus de milagres. Ele agora está vendo uma terra árida, não tem aonde ir, não pode seguir. Tem o Egito do lado. Para retornar já não dá. Como é que faz? Então no confronto, Abraão quase cedeu. Quase. Foi lá para o Egito. Contou até uma mentira, porque ele estava assustado. Ele ainda não conhecia o fôlego do Deus que ele tem agora. Então ele vai, ele fala que a Sara é a irmã dele. O faraó acaba levando, aí vem o segundo golpe. Primeira guerra, fome para fragmentar a vida de Abraão. O segundo é para acabar com Abraão. Porque agora que ele chega no Egito, o faraó leva a mulher dele embora. Tudo bem que a Bíblia diz, e nós sabemos que é verdade, Deus não deixou o faraó tocar nela. Mas Abraão não sabia disso. E o que Satanás não deve ter falado para Abraão, já que Satanás ainda não estava preso como hoje é? Que o Senhor Jesus, depois da cruz, prendeu o maldito lá embaixo. Na época era solto. O que Satanás não tinha dito para Abraão? Ninguém, nenhum árabe que eu conheça, sairia dessa com vida. Tiraria a própria vida. A esposa dele está na mão de outro. O patrimônio dele está dentro do Egito. Já não decide nada, não sabe se vai, se volta. E ele, para a glória de Deus, aguenta o golpe e sai ileso. Aplaude a Deus pela vida de Abraão. Deus vai lá e defende ele muito bem. E Abraão sai sem que ninguém tenha tocado na esposa. E sai com muitos bens. Para Deus lembrar a Abraão: tudo que você abre mão por mim, você nunca perde, você só ganha. Você nunca vai perder com Deus, jamais na tua vida. Não existe o verbo perder com Deus. Orou muito, então você só ganhou. O diabo vai dizer: você orou tanto que você não foi na clínica, você não foi trabalhar. Então você perdeu. Vai perder no mínimo cliente, perdeu horas trabalhadas. Não existe isso. O tempo que você ganhou com Deus, Deus vai te mandar 20 clientes. Não existe. Não, você vai perder o marido, você não deu a devida atenção porque você foi orar. Então, mas porque você orou, que Deus vai tirar o diabo verde de dentro dele e ele vai ficar com você. Afinal das contas, é o casamento que você vai ter. E aí Abraão saiu de lá e viu isso. Aí vem o terceiro estágio, o mais difícil de todos. Nós falamos que no terceiro, as facilidades da vida, as tentações, não tem mais guerra. Abraão agora está com renome. Em Gênesis 14, versículos 14 a 16, Abraão acaba de desbancar 4 reis no Oriente Médio numa tacada só, com 318 homens que ele tinha na casa dele. Leia isso. Gênesis 14, versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles, de noite, ele e seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco.
trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Queridos, Abraão agora no capítulo 14 está consolidado em todo o Oriente Médio. Como naturalmente, homem poderoso, indomável. Ele desbancou 4 reis. Se você for olhar no geográfico nosso lá, da onde vêm esses 4 reis, são os pontos estratégicos para aterrorizar o Oriente Médio inteiro se os 4 se reúnem. E esses 4 se reuniam, submeteram 5 reis. Abraão vai com 318, arrebenta os 4 e fica com 5. Ele tem 9 agora. E ele vai lá e libera todo mundo. Essa notícia não vai ficar, eu te garanto isso, entre 4 paredes. Isso aqui rodou pelo Oriente Médio. Quem é esse cara que os 4 reinos reunidos, ele arrebentou eles, e os outros 5 reis ainda, ele teve na mão e liberou. Quem é esse cara? Só que isso é no humano e no espiritual. Ele desbancou a segunda maior potência do Oriente Médio, que é o Egito. Porque no episódio de Sara, Deus deu um sonho para Faraó dizendo: você está vendo o Egito? Ele vai virar mito. Porque esse Egito inteiro eu vou arrastar para o inferno amanhã. Se amanhã até a tarde o sol se puser e você não tiver feito como tem que fazer com meu servo Abraão, você, o Egito, olha para o inferno. O cara ficou desesperado. E teve que fazer uma cerimônia pública com todos os seus generais presentes. Uma cerimônia que a gente chama de oficial de Faraó. E essa cerimônia, Abraão se levanta e estende a mão direita, põe a mão da cabeça do cara. Ele ajoelhado com todos os seus generais de guerra, sua força bélica. E Abraão dizendo: eu te perdoo. Então Abraão agora está com nome no Oriente Médio. Espiritualmente, quem é o Deus desse cara que desbancou o Egito? E quem é esse Abraão que desbancou 9 reis? E para melhorar, no intermediário, Gênesis 13, versículo 2, agora é multimilionário. Agora que ninguém mexe com ele, ninguém perturba ele, não precisa de ninguém, está consolidado e ainda com o que? Leia isso para gastar muito. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então você vê que depois do episódio do Egito, Abraão agora é multimilionário, poderoso, consolidado. Aí vem a ideia. Agora que está tudo fácil. Vem a ideia. Deus tinha prometido a Abraão, Abraão tinha pedido para Deus: me dá um filho. Meu Deus, Sara, nossa. Porque Sara não é um objeto. Não é uma aquisição de Abraão. É a esposa, a filha de Deus. Deus tem ciúme por ela. Assim como ele não aceita aquela falta de respeito com Abraão, ele não aceita que Abraão judie dela. Aí surgiu uma ideia, uma adição. Abraão, tudo bem que Deus odeia a poligamia mesmo. Tudo bem que a escrava Hagar nem pediu para nascer, quanto menos é sua esposa, mas tudo bem. Dorme com ela para eu ter filho. Olha que palhaçada, que espírito de confusão do inferno. Uma adição, está lá em Gênesis 6, versículos 1 e 2. Nós estamos andando em sequência aqui. Chegamos no capítulo 16. Adição, o que quer dizer adição? Deus não vai dar filho. Se a gente errou, pelo menos ele dá o filho e vai estar aí. Não, não é tão simples assim. Leia. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Que desgraçado espírito de confusão. Essas ideias só vêm para quem já passou dos primeiros 2 estágios, está com a vida mais calma, os demônios já não perturbam mais, o macaco no cara da frente já não aparece na hora que você ora, está tudo dominado. Tem um descanso, aí vem essas ideias.
Leia o último versículo do capítulo 16 de Gênesis, que é depois daí, o último versículo. Versículo 16. Quantos anos ele tinha quando ele fez isso? Era Abrão de 86 anos. Leia-o agora, 17, nós vamos agora ver o relato de Deus. Nós vamos ver o relato do versículo 1 ao 6. Ele tinha 86 anos quando fez isso. Leia o 17:1. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Quase 14 anos, Deus ficou sem falar com Abraão. Entristecido com ele. Decepcionado. Como é que você faz isso comigo, Abraão? A semente está plantada. Eu te falei que eu vou te dar um filho. O que você fez comigo, com o meu nome? Sou teu Senhor. E aí Deus se interpõe num diálogo com Abraão, que se traduzir para o ano 2022 Brasil, é literalmente Deus dizendo: tenho eu lá a cara de Deus brincalhão para você fazer isso? Leia. Nós vamos ler do 1 ao 6. Versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, eu não tenho cara de um Deus moleque. O que eu prometi, o que você me pediu, foi um acordo entre nós dois. Estou tentando olhar para todo mundo aqui, já que o número é restrito, para dizer para você aí em casa, na frente das câmeras, aqui. Quando você orou, pediu a Deus, Deus deu o sim e o amém em Jesus Cristo. Ele deu algo, um selo irrevogável sobre o que você orou e pediu. E Ele está dizendo para você, agora você não vai retroceder. Quantos dão glória a Deus bem forte aqui? Glória a Deus. Aplaude Ele, aplaude. Não vai se distrair. Não vai se distrair, não vai adicionar nada. Vai continuar na oração, vai vir no culto, vai continuar pondo Deus em primeiro lugar na tua vida. E não vai vir com ideia mirabolante de ragar dos demônios e fazer não sei o que das quantas lá, e fazer de conta que você tem filho que Deus te deu, que isso tudo é confusão. E o pior é que dessa confusão veio Ismael, dele nasceu a tia da minha cunhada, vim eu, que estou aqui, o árabe. Agora não tem mais o que fazer, já estou aqui. Isso que é o pior. Ou é o melhor? Não sei. Vamos lá, continua. Aí Deus tem um diálogo com ele até o versículo 6. Continua lendo. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus repete para Abraão o que tinha pedido para ele em Gênesis 12, versículo 1. Quando lhe apareceu Abraão: estou firmando uma aliança entre eu e você. Você clama a mim e eu respondo. Você me busca, você me acha. Você me pede socorro, eu estendo asas de proteção sobre a tua vida. E Deus vai lá e renova isso para dizer: Abraão, eu nunca esqueci o que nós em oração combinamos. Aplaude o teu Deus, aplaude. Teu Deus é fiel. Igreja, teu Senhor Jesus é fiel. Você não está brincando nem de igreja nem de evangelho. Nós não estamos aqui porque não temos o que fazer. Porque se a gente viesse aqui porque não temos o que fazer, teríamos passado num bar primeiro, enchia a cara de cachaça, perdia 2 dentes lá e chegava aqui. Agora está todo mundo sóbrio, no horário desse 9h30 dentro da igreja. Isso significa que não estamos brincando de evangelho. E Deus está te falando: eu estou fazendo uma aliança com você. Deus está dizendo: toda vez que você comparece na minha presença, eu confirmo a aliança com você. Antes de continuar, quantos tomam a decisão de crer na palavra de Deus, custe o que custar? Levante a tua mão. Aí em casa, levante a mão para Ele. Vai dizendo para Ele: Senhor Jesus, por mais que eu não entenda o Senhor, a minha decisão já está tomada. De Ti eu não abro mão. Toda a minha vida é Tua. Se há um milagre na minha vida, virá da mão do Senhor, porque a minha vida é Tua. E eu creio no Senhor, até debaixo d'água. Diga isso: sou espiritual, sou assim mesmo, e vou nessa até o fim. Aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Tem mais um ponto. Tem outro ponto, continua. Versículo 3. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, Caiu a ficha. Deus, eu errei. Que besteira que eu fiz. Isso é lindo.
Porque Abraão, todos lembram, que entrou no quarto estágio, colheu, se tornou pai. Lá em Gálatas 3:7 diz que todo mundo que se converte hoje é filho de Abraão. Em Mateus 8, o Senhor Jesus falou, Abraão hoje senta na cabeceira da mesa no reino dos céus, e todos os salvos são filhos dele. Glória a Deus por isso. Abraão se arrependeu, caiu a ficha. Como a ficha nossa está caindo aqui, e Deus está nos dando mais uma chance. E está dizendo, retoma novas promessas, novas escritas, novas orações, novas liberações na tua vida. Continua. E Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão, não há necessidade de subterfúgios, nem de adições, nem de distrações. Eu vou te dar um filho e vou tornar você uma nação poderosa. Continua. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Um ano depois, Abraão estava com o filho no colo. Para terminar, o que Deus diz para nós hoje? 1 Pedro, nós vamos ler 5, 4 versículos, terminamos aqui. Do 7 ao 11. Ele fala desses 4 estágios, dizendo assim, não importa em qual dos primeiros 3 estágios de confusão você esteja passando, a vitória é tua. E a glória, diz o Senhor, é minha. Queridos, Deus não é glorificado na nossa desgraça. O nosso Senhor Jesus, quando fazia milagres de cura, Ele dizia, não conte para ninguém. Por quê? Porque Ele não se promove em cima da desgraça de pessoas. Ele dizia, não conte para ninguém. Ele falou isso para o cego, falou isso para todo mundo. Não conte. Foi fazer um dos maiores milagres da Bíblia lá de Jairo. Trancou as portas com a pai, mãe, Pedro e a menina. Restou ela lá de portas fechadas. Então o Senhor está dizendo, eu sou glorificado quando eu cuido de você. Quando eu cumpro as promessas. Quando eu atendo a tua oração e digo, está aqui, pronto, receba isso. Leia 1 Pedro 5, 7 a 11 e terminamos. Capítulo 5, do 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O Senhor está sendo enfático para a gente confiar em Deus e não deixar a ansiedade fazer bagunça com a gente. Porque o diabo vai tentar essas besteiras que foram faladas aqui. Continua. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vida, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E quando diz ele que procura quem possa tragar, ele não está falando do teu corpo físico, está falando das suas sementes. Porque se ele consegue roubar tuas sementes, ele aniquilou você. Continua. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Toda a tua vida tem o sim e o amém, porque Jesus Cristo é teu fiador. Para Deus, tudo que vem de você, que seja ou não seja pecado, tem o sim e o amém. Continua. Depois de ter sofrido por um pouco, ele fala de um sofrimento, sim. Continua. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aplaude ele, aplaude. Você quer ter dependência total de Deus, sim ou não? Apague todas as luzes. Estou vendo daqui 9h32, 4 minutos de oração. Nós vamos ter agora os 4 minutos mais importantes das nossas vidas e desse culto aqui. Porque você vai falar com Deus no particular. Agora você vai deixar o mundo lá fora, o mundo inteiro. E você vai falar com Deus. Vai renovar a tua aliança com Ele. Vai pedir perdão pelos pecados. Vai dizer, lança teus anseios aos pés dEle. Lança teus medos. Lança o que te aflige. Apaga as luzes, ainda não apagou. Lança o que te aflige aos pés de Deus. Lança tudo que você está carregando de peso nas costas.
Pede para o Espírito Santo fortalecer você. Pede perdão por qualquer oração que você tenha abortado na tua vida. Muito mais perdão se você nunca orou a Ele. Pede isso agora. Pede avivamento ao Senhor. Pede para Ele te dar esse poder como deu para Abraão, que promoveu o nome de Deus no mundo inteiro. Pede para Ele, Senhor, me dá poder para curar os enfermos, para libertar os cativos, mostrar Jesus Cristo para o mundo. Oh Espírito querido, a Tua palavra diz que o Senhor ama quando há um ambiente que o povo sem protocolo, sem rodeios, sem obstáculos, Teus filhos conversam com o Senhor. Um dia, quando eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra, o Senhor me disse: filho, o lugar mais rico da terra é sempre o lugar onde tiver um povo se relacionando com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Um desses lugares mais ricos da terra, um deles está aqui. Eu te louvo, Espírito querido. Eu te louvo, Espírito amado, porque aqui o Senhor, agora nas casas dentro da igreja, o Senhor tem filhos rasgando seus corações, pedindo ajuda, pedindo cura, pedindo restauração, orando ao Senhor, confiando sua vida na mão do Senhor. Atende, Pai, atende. O Senhor ama isso aqui. Flua, Espírito Santo, flua. Restaura a saúde emocional do teu povo, oh Deus. Equilibra os sentimentos deles. Afugenta deles, meu Pai, tudo que lhes causava medo, ansiedade. Apaga da mente deles as adições dos demônios. Glorifica a Tua palavra neste lugar. Flua, Espírito, flua, flua, flua. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Sim, Espírito, flua, flua, flua. Abraça esse povo, oh Deus. Espírito abraça-nos, Senhor. vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Sim, Senhor, sim. Vem com o peso da tua glória. Sim, Espírito, sim. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória.
Canta isso, casa do Senhor. me cobrir, flua o rio de vida que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém, amém. Queridos, pode aplaudir o Senhor, sim, meu Deus. Como sempre fazemos, colocamos o louvor. Nós vamos estar orando. Se você precisar ir embora, você já está na bênção. Se puder ficar um minutinho, vai ser muito bom. Colocamos o louvor aqui, vai orando. Se quiser andar pela igreja, sentar, ajoelhar, converse com Deus. Coloque a oração, coloque a pregação de hoje em prática na tua vida. No máximo nós vamos ter 2, 3 louvores, em seguida estamos liberados de vez. Mas se precisar ir, você já está abençoado. Espírito do vivo Deus.